Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos estudar sobre estruturas de controle dentro do Elixir. O que são estruturas de controle, né? Estruturas de controle, eles servem para mudar o fluxo, né? São estruturas de controle de fluxo, né? Então eles servem para mudar o fluxo do programa. E dentro do Elixir, a gente vai utilizar muito o case, que é uma estrutura de controle, mas também outras estruturas como o if, né? Unless e o if, que é uma forma muito específica de trabalhar, que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. Então, a primeira estrutura de controle que a gente vai estudar aqui é o if. O if, ele é escrito assim, if. O if, eu vou avaliar se uma string é válida, certo? Vou avaliar se isso aqui é uma string válida. Então, lembrando de funções, né, tem a documentação sobre string, ele tem essa função que avalia se essa string é uma string real, é uma string válida ou não, né? E se for uma string válida, então eu vou executar um parabéns aqui. E eu dou um enter. Pronto. O que aconteceu? Eu coloquei essa condição, o if, né? Essa estrutura de controle o if, e coloquei uma expressão para ser avaliada. Essa expressão ela avalia, se for verdadeira eu vou executar isso aqui. Se não for verdadeira, eu não vou executar nada, né? Então, por exemplo, eu vou dizer que eu vou fazer de novo a mesma coisa, só que eu vou botar um número aqui dentro. Vou botar a mesma coisa e vou terminar com end. O que aconteceu? Não executei nada. Então, estrutura de controle. A função, né, ou a estrutura de controle que eu estou utilizando, o if, a expressão, a palavra-chave do, que é exatamente o então, né? Se isso aqui for verdadeiro, então eu vou executar isso aqui e aí eu fecho a minha estrutura, né? Então, no Elixir a gente utiliza o do como início de um bloco de informação, um bloco de expressão, tá bom? Então, se for verdadeiro, então vou executar isso aqui, né? E aí fecha. A gente também tem o se não. Então eu consigo também colocar um else aqui dentro, if string valid, vou repetir a mesma coisa. Então, a estrutura de controle if também aceita um else aqui como elemento participante aqui da estrutura de controle, né? If alguma coisa é verdadeira, então executa isso, se não, então executa aquilo. Além do if, temos uma estrutura, né, de controle chamada unless. Unless ele executa o contrário do if, né? Por exemplo, unless ele vai avaliar se a instrução é falsa, né? Se a expressão é falsa. Então, unless ele faz o contrário do if. O if avalia se a expressão é verdadeira. Unless avalia se a expressão é falsa, certo? Então, essa estrutura é semelhante àquela. Só muda o sentido, né? Então, a gente tem o que a gente vai utilizar bastante, né? Case é uma estrutura de controle no Elixir que também é do Erlang, que é a sua linguagem pai ali, né? E a gente vai ver como é que ela funciona. Vou criar aqui uma tupla, né? Tupla resultado aqui, né? Pronto. Deixa eu dar um clear aqui. Pronto. Resultado a gente criou anteriormente. E agora eu vou utilizar aqui um case para avaliar, ou melhor, para mudar o meu fluxo, né? Dependendo do resultado, né? Dependendo dessa tupla que eu criei, né? Case, resultado, do. Agora eu tenho aqui as condições aqui. Se o meu resultado for ok e não importa, vou entrar com essa informação para vocês entenderem. Se o meu resultado for ok, mas não importar o argumento depois, né? A segundo elemento da tupla, não importa, então eu coloco um underline. Ou seja, eu quero que ele dê pattern matching aqui, né, para esse resultado, e se esse resultado ele realmente for um ok alguma coisa,
Então eu vou dizer foi um ok, tá bom? Mas se for um erro, alguma coisa, e se não for nenhum dos casos, então dou um end. Olha aqui o que aconteceu, esqueci de fechar de novo, né? De novo, rapaz, de novo. Vamos fechar aqui. Agora dou um end. Pronto. Então esse aqui vai estar bem feio. Ok, mas percebam aqui então que eu avaliei o resultado e aí eu verifiquei pelo pattern matching que a gente aprendeu anteriormente qual caso aqui ele está, né? Então deu um sucesso, né? Não me importa o sucesso, mas deu um ok aqui, então foi um ok e foi exatamente o que ele apresentou aqui. Outra forma aqui, né, que eu poderia fazer usando o mesmo sucesso ali, né? Eu vou fazer um case resultado do aqui, case resultado, eu vou ok e vou pegar o meu resultado que eu não sei e vou colocar aqui, ó, o resultado foi. Vou fazer uma interpolação que a gente aprendeu anteriormente também. E aí se não for um ok, né, eu já vou dizer foi errado, foi erro, aconteceu um erro, melhor, aconteceu um erro. Então percebam aqui, bem simples, mas que eu consigo usar o pattern matching dessa forma e me dá uma solução muito interessante para escolher os caminhos, né? É um case que vai nos mostrar vários caminhos, vai abrir vários caminhos para fazer o nosso código acontecer. Outra estrutura de controle é o cond, né? Que ele apresenta várias condições, né? Você consegue avaliar a partir das condições, né? O case você não tem condições, você faz basicamente pattern matching, né? Resultado, que é essa variável aqui que tem esse valor, e aí eu faço o pattern matching para saber em que expressão eu vou avaliar depois que der o pattern matching. Onde ele é um pouco diferente, né? Ele avalia realmente expressões e então executa alguma coisa, né? Por exemplo, eu vou definir aqui um x igual a 5. Vou dar um clear aqui. Vou definir um x igual a 5. Vou definir um y igual a 3. Pronto, então duas variáveis. Eu vou dar um conditor aqui e agora eu coloco as minhas expressões. Esse x foi igual a 1, x mais y igual a 8, x mais y é 8. E aqui eu tenho que botar ele espera que eu tenha uma última condição, certo? Sempre ele vai esperar uma última condição para caso nenhuma das condições forem aceitas, né? E a última condição ela tem que ser um true, né? Um true. E então eu coloco aqui nenhuma anterior. Se nenhuma condição avaliada for verdadeira, ela pelo menos cai na última que é verdadeira, certo? Essa é a ideia. Então ele espera que essa seja verdadeira para executar isso. Se essa for verdadeira, vai executar isso. Se essa for verdadeira, vai executar isso. Mas na sequência, isso que eu vou mostrar para vocês. Né? Por que eu executei apenas esta condição, né? E não essa aqui? Porque é na sequência, né? Se eu tento executar essa e não vai, então eu vou para a próxima. Se eu tento executar essa aqui e não dá verdadeira, eu vou para a próxima. Mas como essa aqui deu verdadeiro, então eu já executei e acabou o meu fluxo, né? Eu já mudei o fluxo e já segui adiante, certo? Então o cond_do ele serve para avaliar expressões dentro da própria condição e então executar alguma coisa se aquela condição for verdadeira. Beleza? Agora vamos entender um pouco do if, certo? O if ele existe porque se a gente utilizar, ele existe, né, dentro do Elixir, né? Ele foi feito dentro do Elixir para deixar um pouco mais elegante quando a gente aninha vários cases. O que é aninhar vários cases? Vou mostrar. Tem o x aqui, né, que eu defini anteriormente, e tem o y. Vou utilizar ele só para a gente poder apresentar aqui o if para vocês, tá? Então se eu tenho um case
x aqui do, aí eu tenho, se for 3, eu vou executar nil, nada, eu vou executar nada. Mas se for 5, eu vou executar um outro case e vou avaliar se o y vai ser 1, né? Se for 1, eu vou executar nada. Mas se for 3, eu vou executar a soma de x mais y. End e end. Pronto. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu defini um case, e um case ele tinha como cláusula um 3. Se for 3, é nil. Se for 5, é um outro case. Eu sei que ele é 5, né? Eu quero realmente que entre aqui dentro. Então, eu faço um novo case dentro desse case. Eu já aninhei esse case àquele case. Então, case y, se for 1 é nil, né? Vou retornar nil. Se for 3, eu vou retornar o somatório de x mais y. Certo? O que aconteceu? Retornou o somatório de x mais y, que é 8. Então, isso aqui, ele acaba... Imagine que você tenha vários cases aninhados, né? Isso acaba sendo ruim, porque o seu código vai ficar cada vez mais complexo no sentido de legibilidade, certo? A execução, ok, vai ser legal, mas a legibilidade do seu código vai ser ruim. Por isso, o Elixir, ele implementou um if, né? E o if ele funciona da seguinte forma: ele avalia as expressões e segue adiante enquanto as expressões forem avaliadas, derem match nessas expressões, tá? Por exemplo, a primeira avaliação que eu fiz aqui era se o x, que me importa, a primeira avaliação que me importa é que x ele tem que ser 5. Então 5x. Então x ele tem que ser 5, uma vírgula. Qual é a próxima avaliação que me importa? Que o y ele tem que ser 3. Então y tem que ser... Opa, inverti aqui, né? Então y tem que ser 3. Então o y aqui ele tem que ser 3. Né? Pronto. Então se eu garanto essas duas informações, eu posso executar sem medo a minha soma de x mais y. Muito bem, certo? Então se o x ele for 5 e o y for 3, então eu vou executar minha soma. Ficou bem mais elegante do que isso aqui. Mas eu não estou conseguindo pegar os casos de exceção, né? Então no if também foi implementado os casos de exceção. Por exemplo, vamos dizer aqui que o x ele não eu espero que o x seja 3, certo? Só para ele não cair no meu if, né? E o y eu vou botar 5 aqui para o y, no intuito de que não execute esse código. O que acontece é que ele não executou o código, certo? Mas ele apresentou o valor de x, certo? O que aconteceu aqui exatamente, certo? Ele simplesmente avaliou esse valor, viu que não era e devolveu então o valor do primeiro erro, certo? Então ele avaliou de novo, avaliou o primeiro valor, viu que não era e apresentou então o valor do x. Então, avaliou, não bateu, não deu match, então eu devolvi x porque eu não executei aquilo que deveria ser executado. Ficaria mais claro assim, ó, resultado, não tenho, né? Resultado. Então é basicamente assim, resultado. Então ficaria mais claro fazendo assim, ó. Então eu espero resultado. Eu espero que seja um erro aqui, tá bom? Só pra gente ver o que acontece se não passar, né? Então eu espero que seja um erro. Eu espero que x seja 5. X. Eu espero que 3 seja o valor de y. Se assim for, então eu somo. Se não, eu end. Pronto. Bom, o que acontece? Ele não entrou no meu fluxo. Não entrou no meu fluxo porque eu esperava que fosse um erro, né? Só que era um ok, tá bom? E como ele não entrou no meu fluxo, ele apresentou aqui na tela para mim o valor do resultado. Ou seja, se eu quebrei aqui, se aqui foi o meu ponto de quebra, né? Eu quebrei o código aqui. Na verdade nem quebrou, né? Mas se não caiu nessa cláusula, então eu mostrei a cláusula que não caiu.
Então o if ele vai fazer isso. Se por exemplo x fosse 3, não ia cair aqui. Então eu ia mostrar o valor de 3 aqui na tela, certo? E aí, para a gente trabalhar com essas exceções, o if ele tem o else também. Então vou reescrever aqui a mesma coisa de cima, só para a gente testar mais uma coisa, né? Eu vou acelerar essa partezinha só para ganhar um tempo, tá bom? E aqui vem as minhas exceções, né? E aí eu pego qualquer exceção, com underline, digo caiu na exceção. Eu dou um end então, pá, então caiu na exceção. Em vez de devolver a cláusula errada, ele caiu na exceção e eu consigo tratar essas informações e colocar a cláusula de exceção que eu quiser aqui e aí trabalhar com essa exceção. Então o if ele se torna mais elegante do que usar um case aninhado. Então basicamente o vídeo de hoje foi para apresentar para vocês essas estruturas de controle e espero que tenha sido útil. Curta esse vídeo, se não está inscrito ainda no canal, se inscreva, porque todo dia a gente está postando aí vídeos sobre Elixir, né? Com esse intuito de levar o conhecimento e você poder aprender e poder utilizar no seu dia a dia também. É o que a gente espera que aconteça, né? Então se inscreva nesse canal se não tiver inscrito ainda e até o próximo vídeo.